Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, colegas parlamentares, deputados e senadores. Hoje é um dia que o Congresso Nacional acorda de ressaca. De ressaca em virtude de uma aprovação para o Supremo Tribunal Federal, como ministro daquela corte, de uma pessoa que é absolutamente viciada politicamente sob o ponto de vista ideológico. Um comunista de carteirinha que desrespeitou o Congresso Nacional inúmeras vezes com os seus deboches e com os crimes de responsabilidade cometidos ao não atender às convocações feitas pela Câmara dos Deputados por meio da Comissão de Segurança para que comparecesse. Sim, falo de Flávio Dino, que cometeu vários crimes de responsabilidade, debochou do Congresso Nacional, é investigado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que aliás também tem parte nessa tragédia, pois não tem dado andamento aos processos que Flávio Dino deveria responder no seu estado pela compra de respiradores. Agora, aprovado por 47 senadores, depois de uma sabatina na CCJ, liderada por Davi Alcolumbre, que recebeu mais de 70 milhões de reais em emendas para seu estado nas vésperas daquela votação. Aqui nesse parlamento, senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, lamentavelmente, nós vemos que a situação está completamente comprometida. A compra de votos é absolutamente institucionalizada. Vale para indicações para o Supremo Tribunal Federal e vale também para projetos como a medida provisória 1185 que querem votar em troca de emendas extrateto para os parlamentares que forem favoráveis. Isso me foi revelado por um parlamentar aqui nesta manhã. Lamentável, senhor senador Rodrigo Pacheco. Eu quero dizer, aliás, presidente do Congresso Nacional, que eu já disse na sua ausência, falo diante de Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns e já disse uma vez que muitas vezes o critiquei no passado por ter iniciado uma reação aos abusos do Supremo Tribunal Federal, pautando, por exemplo, a PEC 8 para limitar as decisões monocráticas, senhor senador Rodrigo Pacheco. Agora o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, tem de dar andamento. Limitações de mandatos. É preciso também que o Senado continue, e mais uma vez parabenizo, pois soube que Vossa Excelência vai pautar já no início do ano que vem. Porém, senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência que é mineiro, eu gostaria de pedir, como membro do Partido Novo, do nosso governador Romeu Zema, que Vossa Excelência redobre seus esforços para cuidar do Senado, que merece muito mais atenção de Vossa Excelência nesse momento, em que inclusive ainda há senadores com suas redes bloqueadas, e quando o Senado da República não se pronuncia como instituição diante dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes, que deveria ser empichado. Vossa Excelência ganha mais em deixando o Romeu Zema trabalhar em paz no governo em Minas Gerais, ou talvez contribuindo com o seu trabalho, em vez de tentar fazer articulações com o ladrão que está sentado na presidência da República e que não quer o bem de Minas Gerais, senador Rodrigo Pacheco. Vossa Excelência bem conhece a trajetória do PT em Minas Gerais, e foi graças à terrível trajetória do PT em Minas Gerais, com Fernando Pimentel, que não apenas Romeu Zema se elegeu, como também Vossa Excelência teve o apoio dos mineiros para desbancar Dilma Rousseff naquela época como senadora. O dever de gratidão ao povo mineiro precisa ser mantido, e principalmente o dever de cuidar da Casa da República, a Casa Alta, a Câmara, o Senado, que está sendo muito maltratado pelo Supremo Tribunal Federal. Senador Rodrigo Pacheco, ajude os mineiros aliando-se a Romeu Zema e ajude os brasileiros abrindo processos de impeachment do Supremo Tribunal Federal e fazendo honrar a presidência dessa casa. O que Vossa Excelência já está fazendo é um primeiro passo, mas ainda está longe de ser suficiente, até porque a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal teve vossa contribuição,
o que muito me deixa chateado, entristecido e até mesmo indignado. Para concluir, presidente Rodrigo Pacheco, o Brasil olha para Vossa Excelência nesse momento, assim como os mineiros que lideram a cadeira de senador da República e os demais colegas senadores, o de presidente dessa casa. O Brasil olha com muita atenção para o que Vossa Excelência está fazendo. E aqui peço que, em nome da estabilidade institucional e da recuperação da nossa democracia travestida em tirania, que Vossa Excelência haja com mais força. Obrigado. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. O próximo orador inscrito, senador Rogério Marinho, na sequência, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores na sessão congressual, primeiro dizer a Vossas Excelências que ontem foi aprovado no Congresso Nacional a indicação do Procurador-Geral, o senhor Gonê, e a indicação do senhor Flávio Dino. Nós esperamos que o figurino que foi vestido por ocasião da sabatina pelo senhor ministro Flávio Dino seja justamente a roupa que ele possa utilizar, ou a toga que ele vai vestir pelos próximos 20 anos. Da moderação, da urbanidade, da civilidade, da separação dos poderes, do respeito ao contraditório. Nós votamos contra a indicação porque entendemos que nesse momento de conflagração e de polarização da sociedade brasileira era importante um outro perfil, um perfil de pacificação, de conciliação e, sobretudo, de resgate da normalidade democrática que o país precisa para respirar novos ares. Mas, dito isso, até como um contraponto, e para que os senhores possam refletir como esse ano está se exaurindo, nós estamos próximos de um déficit fiscal de 200 bilhões de reais. Para explicar o que significa, depois de ouvirmos aqui a liderança do governo no Congresso, que fala das notícias alvissareiras em relação ao país no ponto de vista econômico, é importante lembrar que na sua residência, cidadão brasileiro, que na sua casa, no seu negócio, quando você gasta mais do que você arrecada, quando você mistura o que você recebe com o que você consome, necessariamente o resultado é ruim. Em médio prazo, as finanças privadas, as finanças da sua empresa e as finanças do Brasil terminam por colapsar. Nós tivemos ao longo desse ano uma série de medidas do ponto de vista de crescimento da carga tributária, do aumento da arrecadação, mas paradoxalmente, ao contrário do que este governo afirma e esperava, as receitas não são recorrentes e as despesas são permanentes. O fosso se aprofunda, a dificuldade que a administração pública tem de cumprir com seus compromissos fica cada vez maior. E nós já sabemos o que vai acontecer a médio prazo. É ruim estar aqui nesse momento falando a respeito de uma situação que vai acontecer com certeza daqui a 1, 2, 3 anos. É inexorável. Nós sabemos quem são os personagens, nós sabemos como se deu o enredo e, sobretudo, conhecemos o seu final. É importante lembrar a todos que em 2015 nós tivemos a maior recessão da nossa história, com um decréscimo recorde do nosso PIB, com a erradicação de milhões de empregos formais, com o fechamento de centenas de milhares de empresas no nosso país e com um retrocesso econômico e social que só foi resgatado a duras penas ao longo dos últimos 6 anos. Não é por acaso, senhoras e senhores congressistas, que todas as agências de avaliação econômica internacionais que têm e medem os parâmetros para investimentos privados no nosso país
atestam as melhoras dos nossos índices e, ao contrário do que diz o governo, é apesar da política do Partido dos Trabalhadores, que agride a autonomia do Banco Central, que agride as reformas estruturantes que aconteceram no nosso Brasil em relação à Previdência e ao trabalhismo, às leis trabalhistas, que agride a modernização dos marcos regulatórios, que agride a política que foi feita de desinvestimento nas empresas públicas, que reverteu déficits históricos. Nós esperamos e vamos continuar aqui atentos para evitar a catástrofe anunciada na continuação dessas políticas perdulárias e populistas de um governo que não tem projeto de país, tem projeto de poder. E o PAC, essa ideia velha e bolorenta, é uma demonstração enfática de que não se respeita sequer a inteligência do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério Marinho. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.